Oi, oi, oi. Deixa eu me ajeitar por aqui. Que delícia tá ao vivo aqui com vocês. Na verdade, eu queria colocar uma musiquinha, sabe? Queria aqui colocar uma música animando todo mundo. Mas eu não consegui administrar o tempo da live com a música no YouTube. Então, eu coloquei aqui, tô aqui me organizando. Oi, gente, tudo bem? Maninha, mãezinha, oi, tudo bem com vocês? Aí, o que eu fiz, né? Fui tentar ligar aqui o YouTube no computador e aí não deu certo. Mas, gente, que bom que vocês estão entrando para nossa live maravilhosa. Que maravilha! Sejam todos bem-vindos. Oi, tudo bem? Que maravilha! Olha só, hoje na nossa live a gente vai falar um assunto que é muito bacana, tá? Para você que é corretor de imóveis. E na verdade, eu até vou falar uma coisa para você. Não é só para você que é corretor de imóveis, não. Para você que trabalha na área de vendas. Porque esse assunto... Oi, Carla! Esse assunto, ele é um assunto que serve para qualquer pessoa que quer encantar a outra pessoa, que quer se posicionar no teu trabalho, qualquer pessoa que queira estar à frente do seu negócio. E nada mais, nada menos do que gatilhos mentais. Veja bem o que eu tenho para falar para você, tá? Grava isso. Às vezes, a gente acha que falar sobre gatilhos mentais não tem nada a ver com leitura corporal ou comportamental. Lê do engano. Tem sim. Para você fazer uma leitura corporal e comportamental, você precisa entender sobre gatilhos. De verdade, como é que você vai conversar com outra pessoa? Como é que você vai acionar o que o outro gosta se você não conhece o comportamento do outro? Então, assim, olha, tem bastante dia que eu venho trazendo bastante informações que eu venho trazendo para vocês, e cada uma dessas informações, elas vão se engajando uma na outra. Sim, é verdade, a gente vai engajando a informação, uma é importante para complementar a outra e assim vai. Para eu entender gatilhos mentais, é muito mais fácil, vai ser muito mais eficaz eu entender como o outro funciona para eu poder acionar um gatilho do que se eu não conhecer o comportamento do outro. Então é muito legal se você hoje apostar no teu autodesenvolvimento, no teu autoconhecimento, para que você também, assim como eu, se torne perito em leitura corporal e comportamental. Exatamente. Tá bom? Então, assim, isso é muito importante você saber que antes da gente falar sobre leitura corporal comportamental... Opa, meu telefone tá aqui caindo. A gente precisa entender sobre gatilhos. Olá, gente, tudo bem com vocês? Que bom que vocês entraram. Bom, e o que são gatilhos, né? Vamos começar? Vamos. Se alguém tiver alguma ideia de gatilho, já vai colocando aí pra mim, que é importante, porque assim, olha, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a gente aprende todo mundo junto, tá bom? E se você tiver algum gatilho interessante, comenta aí com a gente, pra colocar pros amigos aqui também. Então vamos lá, vamos pensar assim, ó. Você já perguntou por que algumas pessoas, elas conseguem fazer as outras concordarem com elas? Exatamente, eu conheço muitas pessoas que são excepcionais em gatilhos de vendas e que fazem com que o outro consiga de fato se conectar. E é incrível, como eu já disse no começo, é porque eu conheço o estilo comportamental do outro. Essa é a primeira coisa que eu tenho. Segunda, porque eu conheço alguns gatilhos e eu entro assim, sabe, na previsibilidade do ser humano. Por que previsibilidade? Porque o ser humano, ele é extremamente previsível. Isso mesmo, chega até a ser interessante, tá, gente?
O ser humano é imprevisível. E assim, ó, vamos falar dos produtos. Por que que alguns clientes, eles pagam... deixa eu tirar o som aqui do meu computador, peraí. Por que que alguns clientes, eles pagam mais caro no mesmo produto? Imagina só, tem produto mais barato, produto mais caro, e tem gente que paga mais caro no mesmo produto. Ó, a Tiziana colocou ali, ó. É porque tem gente que tem poder de persuasão impressionante mesmo. Isso acontece, gente, quando o cliente vê valor nesse produto. Ele se importa muito menos com o preço, porque tem valor, eu sempre falo, tem valor que não tem preço, de verdade. Por exemplo, pra mim, vamos colocar pra mim. A minha filha mais velha tem 2 cachorros. E para mim é muito importante, para ela é muito importante que esse empreendimento tenha, por exemplo, um pet care. Alguma coisa, um lugar que eu coloque que eu possa levar os meus cachorrinhos. Exatamente. E muitas vezes, porque eu já presenciei isso, muitas vezes a gente vendeu. Todas as empresas que eu trabalhei, a gente vendeu por causa de um lugar que tinha para levar o cachorrinho. Por quê? Porque isso tem valor para a pessoa. E se eu noto que o meu cliente precisa disso, é muito mais fácil para eu poder atingir. Por exemplo, eu compro se tem área de lazer. Para mim é extremamente importante que tenha área de lazer, porque eu vejo valor nisso. Eu tenho crianças, né, que elas precisam disso. Imagina o quanto eu fico tranquila morando num lugar onde tem área de lazer. E atualmente sim, eu moro num lugar onde tem uma área de lazer incrível. Eu não preciso me preocupar com as minhas crianças. Isso é valor para mim. Então, só que assim, ó, valores é um assunto muito interessante, que inclusive a gente vai fazer outra live falando sobre isso, tá? Mas valores é um assunto de outra live. Vamos pensar em valor para outra live. Mas deixa eu te explicar primeiro aqui, porque a gente veio para falar sobre gatilhos, né? Então vamos falar sobre gatilhos. Olha só, frases, palavras, argumentações, elas ativam nossas emoções, nossos sentimentos e nossas ações. Exatamente. Algumas palavras, alguns argumentos, frases ativam as nossas emoções, e não é só isso. Algum cheiro, alguma música, algum objeto pode ativar as suas emoções. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu me lembro quando eu era adolescente. Eu tinha o cabelo bem compridão e existia um shampoo chamado Darling. Alguém aqui já conhece o Darling? Me fala se você já usou. É um shampoo extremamente cheiroso. Aí eu me lembro o seguinte, que todas as vezes que alguém chegava perto, eu me lembrava da minha infância. Aí esses dias agora, tá? Não tem muito tempo. Eu tava num treinamento, éramos em 3 pessoas só. Na verdade, é um brainstorm, tá? E veio uma moça e sentou assim, deu aquele cheiro, sabe? Na hora eu perguntei, é Darling? Ela, puxa, como é que você conhece? Falei, meu Deus, isso me remete à infância, me remete assim a muitas coisas que eu fiz usando o shampoo Darling. Olha só, e vamos supor, tem outra coisa também que é um gatilho na nossa vida, virou até clichêzão, tá? Mas é muito legal a gente falar sobre isso. Tem pessoas que estão... fui longe. Tem pessoas que não estão contentes com os seus trabalhos, né? Tem gente que já encerrou o ciclo. Essa questão de ciclo também é outra live que a gente vai fazer. Mas só para trazer aqui pouquinho para você, eu não sei se você sabe, mas a gente tem um ciclo na nossa vida, tá? Existe um ciclo de começo, meio e fim. E às vezes, muitas vezes, a gente tá se sentindo incomodado em alguma coisa que a gente tá fazendo. Por exemplo, eu tenho um trabalho
E eu gosto muito desse meu trabalho, só que chega uma época que ele me cansa um pouco. Ou seja, acaba o meu ciclo. E é muito importante a gente entender quando os ciclos da gente acabam, para que a gente viva em paz também, certo? E existe um clichêzão que diz assim, ó, da música do Fantástico, né? Que a pessoa já escuta a música do Fantástico no domingo, já olha e fala, meu Deus, é segunda-feira. Eu vou contar pra você, graças a Deus, que eu ouço a música do Fantástico e acho segunda-feira maravilhosa, porque eu realmente amo o que eu faço. Mas pra quem já se encerrou o ciclo, esse gatilho é um gatilho muito interessante, é de olhar. Então, é de perceber e de cuidar. Exatamente, como assim olhar, perceber, cuidar, né? Porque se eu tenho esse gatilho e tá me fazendo mal, eu preciso ir atrás pra verificar o que tá acontecendo. Outros gatilhos, vamos pensar comigo aqui, bem interessante, né? Se você tiver aqui, ó, esse clichê era meu. Puxa vida, antes de você ser um ótimo treinador, era seu, não é mesmo? Mas hoje, você, assim como eu, ama a segunda-feira. Uma coisa muito legal que você que tá aí, tá ouvindo, é lembrar de músicas de treinamento. Não sei se você já participou de eventos, treinamentos e fica com aquela música na cabeça. Muitas vezes, nos treinamentos que eu já dei, a gente tinha uma música de entrada, uma música de saída, e era incrível como as pessoas já conheciam aquela música. E aí a gente passava a compartilhar essa música no grupo do WhatsApp, e toda vez que a gente notava que aquela música vinha aquele gatilho gostoso, que a gente sabe o quanto a gente viveu aquele momento feliz, né? Muitos outros gatilhos, enquanto vocês não colocam gatilhos aqui pra mim, muitos outros gatilhos, eles são assim incríveis. Por exemplo, um exemplo. Fui dar treinamento numa empresa em Maringá, no Paraná. Para quem não sabe, eu sou pé vermelho. Por isso que eu falo porta, porquê e porcaria com muito orgulho, tá? Eu sou pé vermelho. E eu fui dar um treinamento em Maringá uma vez, numa construtora, e tinha um cheiro. E eu passei 2 semanas maravilhosas nessa construtora em Maringá. E o cheiro era incrível. Eu acho que vocês vão acreditar em mim, porque é verdade, isso que eu tô falando. Eu levei o cheiro embora. Eu procurei a empresa que eles tinham mandado fazer aquele cheiro e levei o cheiro embora. Por meses, eu me lembrei daquele momento, daquele cheiro, daquela empresa. Então foi muito importante para mim. Era um gatilho. E todas as vezes que um cliente, né, que um corretor vendia um imóvel para um cliente naquela construtora, porque existia como é que fala? Existia todo um jeitão ali, sabe? Muito legal. Eles entregavam esse cheirinho pro cliente. E o cliente levava para casa nova o cheiro da construtora. Era incrível isso, era incrível. Melissa, como posso usar o gatilho da autoridade no meu trabalho? Segura, Márcia, segura que a gente tá chegando lá, porque eu reservei algumas coisas bem legais aqui para vocês. Bom, e por que funciona todos esses gatilhos que eu tô falando para vocês? Por que funciona isso? Porque o nosso cérebro é um grande criador de padrões. Isso mesmo. Como assim, Melissa? O nosso cérebro é um grande criador de padrões. O nosso cérebro, ele cria padrões para não gastar energia. Exatamente. Olha só, vamos lá. Existe um padrão do afirmativo, tá? Aqui na China, no Japão, existe um padrão de falar assim. Em todos os lugares que a gente vai, se a pessoa concordar, ela mexe a cabeça com um sim. Se ela não concordar, o que ela faz? Ela mexe a cabeça com um não. E por quê? Porque você imagina só se todas as vezes que a gente tivesse que dizer sim, a gente pensasse assim, ó, bom, deixa eu parar, eu vou dizer sim agora para a Regiane, que acabou de entrar.
eu vou dizer sim para Regiane, então eu vou dizer sim para ela rodopiando a cabeça. Imagina a quantidade de energia que o meu cérebro ia dispensar se eu tivesse que toda vez que inventar um novo sim. E é por isso que você se comporta como você se comporta hoje. Porque o seu cérebro ele foi feito para economizar a sua energia. Lembra do banho? Quando você vai tomar banho? Quando você vai tomar banho, você sempre começa pelo mesmo lugar, né? Por onde que você começa o banho? Lavando a cabeça primeiro, lavando o corpo primeiro? Eu lavo a cabeça primeiro, para depois lavar o corpo. E é sempre da mesma forma. E é assim que funciona, né? E vamos falar da nossa linguagem agora, né? Quando você, corretor de imóveis, tem um plantão de vendas, olha o que o seu cérebro faz com você. Olha que legal. Você chega pro mesmo lugar, pode ser no plantão de vendas ou na imobiliária. Você chega no mesmo lugar, se comportando do mesmo jeito. Aí você para no cafezinho, porque na frente do cafezinho tá sentada uma amiga sua, um amigo seu, ou tá a secretaria de vendas, ou tá alguém que você precisa falar oi. Aí você passa pela sua bancada, isso mesmo, Tiziana, seguir um padrão. Você passa pela sua bancada e aí tem alguém que você não pode entrar sem falar oi para essa pessoa. E aí você senta na tua mesa. Aí você tem um ritual. Você liga o computador para ver o e-mail. Nisso a pessoa do lado te chama. E aí, como é que foi ontem? Aí você para e todos os dias você se comporta da mesma forma. Por que você não muda o padrão? Porque é muito cansativo. É muito cansativo você precisar, olha só que interessante isso, é muito cansativo você precisar mudar a tua rotina, mudar para melhor. É muito cansativo você ter que chegar, atravessar todo mundo, só falar um oi de lado, parar, falar, gente, espera que eu vou estudar, que eu vou falar com os meus clientes, porque você é cheio de padrões. E esses padrões, eles podem ser positivos e podem ser negativos também, certo? Eles podem ajudar você e pode atrapalhar bastante você. E a mesma coisa quando a gente sai de casa. Então assim, ó, coloca aí pra mim, como é que você faz? Você tem um ritual todos os dias? Teu cérebro criou gatilhos, tantos gatilhos, que você entra nesse ritual o tempo todo e não consegue sair dele? Coloca aí pra mim, se você é certinho, ó, por exemplo, eu tenho um ritual. Eu acordo, só que daí eu acordo e vou agradecer, verdade. Eu acordo, agradeço, eu não consigo levantar sem agradecer porque é o meu ritual. Aí eu vou pra cozinha, olha só, coloco o café na cafeteira e vou pro banho. Aí eu saio do banho, coloco o roupão, volto, pego o café e vou fazer a maquiagem. E se eu mudo a minha rotina, bagunça tudo. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque economiza o meu tempo. Então, isso tudo mostra como os gatilhos funcionam, como o nosso cérebro é previsível, como o nosso cérebro economiza, e é por isso que ele forma padrões. E como nós temos um padrão já feito, nós temos padrões, fica muito mais fácil da gente emitir gatilhos de vendas para as pessoas, fica muito mais fácil. Mas vamos voltar aqui para o nosso gatilho, né? Para o nosso cérebro, como ele economiza energia. E eu vou falar assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre caio em gatilhos, mesmo sabendo que ele existe. É verdade. Olha só, quando eu acesso um site, por exemplo, não sei se você conhece, vou falar dois gatilhos para você. Aí, escassez e urgência. Dois gatilhos legais. Então, todas as vezes que eu entro num site para comprar alguma coisa e tem lá o tempozinho caindo, isso acontece com você? Puxa vida, eu preciso terminar, mesmo sabendo que é um gatilho. Mesmo sabendo. E ainda eu penso assim, meu Deus, será que é verdade? Será mesmo
que o que o tempo vai acabar e eu vou ficar aqui sem conseguir comprar essa passagem, ou conseguir fazer alguma coisa. Olha ali a Tiziana falando, precisa desenvolver rituais para economizar energia. E aí eu fico olhando aquele reloginho, né? Olha só um gatilho incrível que eu quero falar para você. É o gatilho da oferta relâmpago, é um gatilho da urgência. Verdade. Sabe quando você vai no supermercado e fala assim, olha, tal coisa pela metade do preço só tem... Aí usa a escassez, né? Tal coisa pela metade do preço, que daí usa a urgência. Só temos 3 unidades, 10 unidades nesse preço. E assim funciona pra gente que trabalha com imóvel também. Exatamente. Quando eu olho pro meu cliente, falo pro meu cliente assim, olha, fulano, que bacana, eu tenho 2 horários para te atender. Eu tô lá amanhã às 10 da manhã e à tarde às 2 da tarde. Qual é o melhor horário para você? Nós estamos usando um gatilho. Na mente dele já vem o seguinte, puxa, eu preciso decidir esses 2 horários. Quando eu olho e falo assim, eu só tenho um apartamento no lado norte. Qual que o que o senhor acha da gente ir lá olhar agora esse apartamento? Ou eu só tenho 2 nesse mesmo valor. Ou fulano, o senhor fulano, eu tenho aquela premiação que se o senhor comprar o apartamento ganha a vaga de garagem. Ela só vale até hoje meia-noite, que é o gatilho da urgência, da escassez. E isso é muito legal. Olha só, eu tenho uma história para contar para vocês. Eu fui coordenar um empreendimento em Curitiba, certa vez. Nós fizemos um plantão de vendas, pré-lançamento. Nós ficamos lá 2 meses antes de lançar esse empreendimento. E o empreendimento foi realmente um sucesso, tá? Era uma época muito boa também, que ajudava bastante nós, corretores, a vendermos mais. Então foi um empreendimento, foi bacana. Então o que a gente fazia? A gente ficava lá, passava, no dia do lançamento nós passamos a madrugada lá, para você ter ideia. Vendendo, fazendo as reservas, porque já tinham feito as pré-reservas, confirmamos as reservas e ficamos lá, passamos 2 noites lá fazendo reserva. Então, eu estava com um cliente na mesa, imagine eu com um cliente na mesa, e uma tabela rodando o plantão. E aí o que acontecia? Quem estava na vez recebia a tabela na mão e a gente olhava para o cliente e falava assim, nós temos essas unidades disponíveis, porém eu só fico com essa tabela 5 minutos na mão. E não é mentira, gente, é muito verdade isso. Aí eu com a tabela na mão, eu olhei para o cliente e falei para o cliente o seguinte, fulano, eu tenho essa unidade que você quer, mas eu fico com a tabela 5 minutos na mão. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas isso é papo de vendedor. Eu falei assim, olha, eu gostaria que fosse, mas eu quero vender pro senhor mais até do que o senhor quer comprar comigo. Eu quero vender pro senhor, mas eu tenho só 3 minutos pra ficar com essa tabela. Gente, deu 5 minutos, o cliente ainda queria negociar. Chegou o diretor, é sério, tirou a tabela e falou assim, Melissa, tudo bem? Deu certo? Não, ainda não. Então, combinado, tirou a tabela. Pensa no cliente como ele ficou desesperado. E é sério, quem estiver aqui na live comigo e que participou desse projeto vai saber do que eu tô falando. Quando ele pulou para outra mesa, o cliente que estava na próxima mesa comprou muito rápido, porque o cliente que estava comigo ficou bravo, porque ele queria comprar, que inclusive esperou uma desistência para ficar com o imóvel. Então esse tipo de gatilho, ele funciona muito. Eu falando acabou não resolvendo, mas ele viu o outro acontecendo. Foi um gatilho de urgência. Eu quero saber se você gostou da minha história aí, que foi uma história bem verdadeira, porque depois dessa história eu quero contar para você falar para você sobre um outro gatilho. E é um gatilho de história. E eu acabei de te contar uma, não é mesmo?
e os clientes, eles se envolvem, eles se conectam com pessoas que contam histórias. E é por meio dessas histórias que você acaba se engajando com o teu cliente, certo? Eu usei histórias, você pode usar histórias. Quando a gente está conversando, a gente pode usar histórias. E isso é muito bacana, porque quando você tá lá com o teu cliente, conversando com ele, você pode se conectar numa história dele e que seja verdade essa história, tá, gente? Às vezes as pessoas falam assim, eu posso inventar. Eu já ouvi isso, tá? Eu posso inventar uma história para falar com o meu cliente para me parecer com ele? Eu aconselho que não, tá? Porque você sabe que o peixe morre pela boca, a mentira tem perna curta, a gente não consegue sustentar uma mentira, porque aí depois você não consegue contar a mesma história, não é bacana, não é ético. Então eu aconselho você a se lembrar de algo que você viveu, que aconteceu e que você pode se conectar com esse cliente. Isso mesmo, né? Precisa ser verdade, porque as pessoas gostam de ouvir história, gostam de ouvir o que acontece dentro de um plantão, dentro da imobiliária, uma experiência nova que um corretor amigo seu passou, que um gerente passou, né? Se você é supervisor de vendas e tá aqui falando comigo, você pode contar experiências dos seus corretores e você consegue engajar tanto com o corretor, tanto com o colega, quanto com os seus clientes contando histórias. As pessoas gostam de ouvir histórias. E o adulto, principalmente, ele se conecta com histórias porque ele trabalha aqui, ó, imaginação, certo? E outro gatilho, fica aí comigo que eu tenho um gatilho muito legal para falar para você. Outro gatilho que eu quero falar para você é o gatilho da autoridade. Isso mesmo. Olha só, eu tenho certeza que você que tá aqui comigo me ouvindo, certeza, você deve, né, se você é corretor de imóveis, você deve acompanhar outros corretores que eles têm autoridade. Você entra na página do Instagram, tem uma pessoa apresentando um tipo de imóvel com autoridade, de verdade, né? Isso significa posicionamento. Essa autoridade e esse posicionamento vende muito. Então, quando você é mais um ali no meio, você não mostra o seu diferencial, né? Então você precisa mostrar para as pessoas que vão comprar de você que você tem autoridade naquilo que está mostrando. Então, provavelmente você conhece alguém aqui. Você podia até mandar esse vídeo aqui para as pessoas que você conhece para ouvir sobre os gatilhos. De verdade, tem um aviãozinho aqui do lado, ó. Com esse aviãozinho aqui, eu acho que eu tô no mesmo lugar que vocês. E aí mostrar para as pessoas esse vídeo, certo? Porque olha só, quando você tem posicionamento e autoridade, com certeza você mostra para o teu cliente, inclusive você mostra para as pessoas que estão na sua volta o quanto você entende sobre aquele assunto. E não interessa em que nicho de mercado você atua e qual é o valor do imóvel que você vende. Você precisa ter a autoridade, a cara do teu cliente no imóvel que você vende. Então, se você é a pessoa que vende Minha Casa e Minha Vida, cria autoridade, mostra para as pessoas que você entende sobre isso, sobre financiamento, sobre taxa de juro, mostra tudo que você entende. Mostre para os seus colegas corretores, inclusive, sobre o que você entende para que eles acompanhem você, para você se tornar uma referência também, certo? Se você é do alto padrão e do luxo, né? Mostre para os seus clientes que você é autoridade naquele assunto e que podem te perguntar e podem te abordar e que você vai entender sobre aquilo, tá? Esse é um gatilho que nós usamos para vender muito mais. A gente aciona o cérebro do outro assim, ó. Uau! Olha o material desse corretor. Olha o quanto esse corretor se posiciona. Aqui na minha cidade, aonde eu moro, a gente tem corretores assim maravilhosos. Eu tenho um corretor que eu gosto muito, que inclusive, e ele tem outdoors na cidade. E as pessoas olham para ele e vê ele como autoridade.
E você também pode fazer isso, você também pode acionar esse gatilho. Então assim, ó, faça isso, vai por mim que dá certo. Segura aí um outro gatilho que eu trouxe pra você, que veio de bastante, o gatilho da novidade. E ó, não vai confundir novidade com inovação. Que não confunda. Novidade, você pode contar novidades do empreendimento que não foi inovado, que tá vendendo faz tempo, mas que você vê como novidade, coisas bacanas de se contar. Exatamente. Então assim, olha, mostre para as pessoas o que tem naquele empreendimento, mostre como a gente fala, quando você tá muito feliz para mostrar, né? Esteja assim pronto para mostrar para as pessoas todas as novidades desse empreendimento. E que para você pode às vezes não ser, e para o seu cliente pode ser muita novidade. Exatamente. E mostre os diferenciais como coisas novas para esse seu cliente. Eu tenho certeza que você vai se conectar muito, muito mais. Outro gatilho que eu quero contar aqui para você é o gatilho da prova social. O que é prova social, gente? Prova social nada mais é do que você mostrar, você colocar ali, ó, depoimento dos clientes que comprou com você. Exatamente. Peraí que eu já vou falar para você das provas sociais. Já começa de novo. Deixa eu só ver. É triste, mas infelizmente por falta de profissionais comprometidos, muitos acabam desacreditando na gente. Ticiana, olha só uma coisa bem legal. Faz o seu. Eu tenho certeza que você vai se posicionar no mercado. Se tem hoje uma coisa que eu faço, e olha que eu sou coach, tá? Eu sou coach. E por que eu tô falando que eu sou coach? Porque assim, ó, o quanto que o coach foi defamado no Brasil. E eu tô de pé firme porque eu faço um trabalho muito bem feito. Porque eu garanto aquilo que eu faço, né? E eu até brinco, eu falo que eu sou coach raiz, não sou coach Nutella, sou coach raiz, né? Eu venho pra gente cuidar de metas. Então assim, ó, pode buscar o seu diferencial, não tenha medo, se posicione, vá em frente que eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu nem olho quando o povo fala que coach isso, coach aquilo, eu nem olho. Mas eu vou voltar aqui para falar para você sobre um gatilho muito especial, que é o gatilho da prova social. O que é uma prova social? É quando você prova socialmente que o seu negócio deu certo. E como que eu posso fazer essas provas sociais? De várias maneiras, pegando depoimentos. Isso mesmo. Provavelmente, eu tenho certeza disso, você tem clientes que você vendeu, que gostou do seu atendimento e que pode contar para as outras pessoas o quanto elas se sentiram felizes com o teu atendimento. Isso não precisa ser feito somente em vídeo, pode ser feito por escrito, uma mensagem linda que você recebe ali no teu WhatsApp é uma prova social. Uma mensagem que você recebe no e-mail é uma prova social. Um elogio que você recebe ali no teu Instagram também é uma prova social. Então você pode usar essas provas sociais como gatilho exatamente para mostrar para mostrar que o seu negócio funciona. Agora, quer ver uma prova social fantástica? É a indicação sua, a indicação que o cliente faz de você para outro cliente. Eu, particularmente, eu vivo de indicação. E às vezes eu falo assim, olha, eu preciso fazer uma postagem do meu trabalho nas minhas redes sociais. Não dá tempo, porque sempre entra uma indicação e isso é muito bom. Por quê? Porque eu cuido dos meus gatilhos, eu cuido do meu posicionamento, eu cuido das novidades que eu trago para vocês, eu cuido da minha prova social, eu cuido de várias coisas com as histórias que eu conto, de várias coisas que eu trago às pessoas, para conhecer o meu trabalho, ok?
E entre outras coisas que ficaríamos aqui horas falando a respeito de prova social, tá? Olha só, prova social não, de gatilhos. Olha só, e existem milhões de gatilhos, até eu tô falando que se você quiser aqui compartilhar comigo os seus gatilhos, você pode compartilhar também para o teu colega que está assistindo aqui com a gente aprender também muito mais. E existem gatilhos de palavras, quando a gente usa a palavra assim, olha, é incrível, esse é único, existem muitos gatilhos. Eu separei uns livros aqui, inclusive o meu, deixa eu pegar o meu livro aqui para você. Inclusive o meu, eu separei para vocês entenderem como é que são gatilhos de palavras. Olha que interessante, olha o que eu fiz aqui, ó, no livro, tudo que um corretor de imóveis precisa ser, ter e fazer. Tudo que um corretor de imóveis precisa ser, ter e fazer. Chama a sua atenção? Chama a sua atenção, certo? Que mais que a gente tem? Olha, tem um livro aqui do Edgar Ueda, que é um fantástico do mercado imobiliário, escrito assim, O Poder de dar a volta por cima. Olha aqui, O Poder do pensamento positivo. O Poder da ação. O Poder do subconsciente. Olha aqui, ó, o único livro que todo empresário precisa ver. Não desperta alguns gatilhos em você? Puxa, se é o único livro que todo empresário deveria ler, eu preciso ler. Se essa é a chave da venda dos imóveis de uns colegas meus fantásticos, eu preciso ler. Se eu tenho uma Bíblia de vendas, olha aqui que incrível, Bíblia. A Bíblia de vendas, para quem conhece a Bíblia, esse livro tão antigo e tão poderoso, que eu gosto muito, inclusive, para quem conhece, fala, meu Deus, se eu pego uma Bíblia, se a Bíblia já é boa, e eu pego a Bíblia de vendas, eu vou ler muito mais. Eu quero ler muito mais rápido. Então, esses são gatilhos que a gente usa e a gente pode usar o tempo todo nas nossas informações como corretor, nas nossas copies, né? A gente pode usar, porque são gatilhos que vendem. E se você for um corretor de imóveis que você vende bastante e usar esses gatilhos, você vai vender muito mais. Eu tenho certeza, tenho aprendido muito com os seus conteúdos. Muito obrigada. E olha, eu vou falar para vocês, continuem me seguindo, continue olhando aí o Instagram. Tem muita coisa legal vindo para você, muita coisa bacana. Eu preparei um mundo de coisas. Olha o que eu disse, eu preparei um mundo de coisas e eu quero que você se torne um corretor de outro nível, tá? Eu quero que você assim aprenda muitas coisas bacanas e se torne realmente um especialista em pessoas. Então, se você não acompanhou minha live desde o começo, eu vou falar para você aqui, se você chegou agora. Não se engane se você achar que a gente que a leitura corporal e comportamental, elas são só pontuais, né? Se eu cruzar os braços significa isso, se eu coçar a cabeça significa aquilo. Não é assim. Eu quero que você seja um corretor com conhecimento muito mais profundo do que qualquer outro. Por isso que eu quero que você seja um corretor de outro nível. Eu quero que isso entre na sua memória, que você perceba com sutileza, perceba mesmo o comportamento das outras pessoas para que você venda muito mais rápido, porque eu tenho certeza que se você fizer isso que eu tô falando para você, você vai vender muito mais. Certeza. Boa noite, é a primeira vez que eu estou aqui, sou corretor de Aracaju. Puxa, que honra! Muito obrigada. Sempre te acompanho, você é ótima. Muito obrigada também, Mafaleite. Isso mesmo. E tem a Luísa do Zezinho aqui também, que bacana. Márcia, que show. Vai acompanhando, se alguém quiser compartilhar aqui uma história de gatilho, nós temos uns minutinhos, pode me chamar aí que eu
compartilhar a tela aqui com você, tá? Se você quiser aparecer aqui um pouquinho e contar para mim uma história de gatilho, uma experiência sua, vai ser um prazer ter você aqui dividindo a tela comigo, tá bom? É só me mandar a solicitação que eu aceito, tá? Enquanto isso, eu vou conversando aqui com você um pouquinho para falar sobre isso. Então, tem várias coisas que a gente usa e que são gatilhos e que são especiais e que a gente não pode parar de usar, tá? Eu, se fosse você, continuava acompanhando, porque nós teremos aí muitas ideias fantásticas para você usar durante o seu atendimento. Inclusive tem uns vídeos que eu gravei mostrando muitas coisas bacanas. Tem um vídeo que ainda vai sair no ar, bem legal, onde eu conto a respeito de demonstração de produto, né? Como é que você faz uma demonstração maravilhosa de um produto, e é justamente usando gatilhos. Oi, Nilceia Costa, deixa eu olhar aqui você um pouquinho. Vou chamar aqui uma amiga, isso, para ver se ela me responde. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, que bom que você está aqui vendo a live. O que você está achando? Não, eu entrei agora, né? Então me deu vontade. Aí entrei assim de. Aí tô achando ótimo. Ah, que maravilha! E da onde você é? Sou de Aracaju, Sergipe. Ah, eu li ali, verdade. Você é de Aracaju e você é corretora de imóveis? Sou corretora, tem mais de 10 anos. Puxa, que bacana, que legal. E você tem alguma experiência para compartilhar com a gente? A gente tem 10 minutinhos ainda. Olha, eu acho assim, que eu escolhi ser corretora porque eu tinha já, meu filho só tem um filho formado já. Aí eu pensei, eu não vou ficar sem fazer nada dentro de uma casa e tal, em capital, né? Que eu vim do interior. Vou fazer um curso. Mas o que eu digo é assim, que se eu fosse mais nova, eu ia ser corretora de qualquer jeito, porque é uma das melhores profissões. A gente se comunica, conhece as pessoas. Não, eu não viso só o dinheiro, porque o dinheiro é uma parte boa do corretor. Mas a gente faz também muita amizade, realiza os sonhos das pessoas, né? Ajuda na realização dos sonhos. Então é importante, né? A gente sente o brilho do cliente quando chega na hora de receber a chave. É uma coisa muito gostosa. É você participar do sonho de alguém. É verdade. É uma delícia. É sonhar juntos, né? Sim, sim. É verdade. É sonhar junto, né? Porque eu sempre falo assim, não é comprar uma calça jeans, né? É comprar um baita de um apartamento. Aí o pessoal diz assim, ô Nilce, por quê? Essa semana mesmo eu vendi um apartamento. Aí olha, parabéns! Foi. Aí o gerente falou, mas tem um problema aqui. Eu disse, que problema? Aí ele disse, porque outro corretor já tinha ido fazer a primeira visita. Aí eu disse, tudo bem, mas só que o cliente já era meu há 2 anos que eu vim acompanhando ele. Então, para ficar tudo bem, nós vamos dividir a comissão. Fica bom para mim e para ele. Sim. Teve muita gente que foi contra, que não devia dividir. Eu disse, não, eu vou dividir. Primeiro, a ética profissional, que eu acho que falta muito na vida do corretor, ética. As pessoas precisam ter mais ética na profissão, entendeu? Legal. E tudo ficou bem, graças a Deus, né? Que bom. Eu não ia perder a minha parte e nem ia ficar em conflito com outro corretor para gerar uma coisa negativa, né? Na minha profissão. Então, tudo dá certo, né? Ai, que bom, que bacana. Muito obrigada por você ter compartilhado a tua história com a gente. Parabéns pela venda. Eu tenho certeza que você vai fazer muito mais venda. Continue acompanhando aí tudo que eu vou entregar, porque eu vou entregar bastante coisa legal.
Porque eu falo assim, Euceia, não só de técnicas de vendas vive um homem, vive um corretor, mas também de todo o autodesenvolvimento e autoconhecimento. E é assim que a gente vai, Verdade. e assim que a gente vai vencendo. A Tiziana está dizendo parabéns pelas palavras, isso mesmo, ética é a melhor solução. Se tem uma coisa que a gente pode dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, é tendo ética. Não é Então, é um mesmo? prazer. Foi a primeira vez que eu participei. Entrei assim por um acaso, mas vou continuar, viu? Muito obrigada, tá? Todo conhecimento é necessário na vida do corretor e de qualquer profissão. Conhecimento é tudo, né? Ah, que legal, é tudo mesmo. É tudo e mais um pouco. É. Então, um beijo para você. Um Um beijo beijão para todos grande. os corretores, viu? Para você também. Tchau. Deixa eu ver aqui. Se alguém entra aqui comigo. Se alguém quer falar um pouquinho aí comigo, contar alguma experiência, também eu tenho alguns minutinhos. Eu adoro conhecer gente. Deixa eu ver quem pode entrar aqui comigo para conversar um pouquinho. É só chamar que a gente conversa. É só chamar que a gente conversa. Mas, pessoal, olha só. Eu estava falando sobre contar histórias, né? E é muito legal, porque quando você começa a contar histórias para o seu cliente, com sutileza, né, gente? Não começa a falar sem parar que o negócio dispara, tá? Tô aguardando se alguém quiser mais 2 minutinhos, senão a gente encerra. Mas se você quiser conquistar ainda mais o seu cliente, com sutileza, conte histórias, conte experiências que aconteceu naquele empreendimento, experiências que você teve sendo corretor. Outra coisa muito legal é você pedir ao seu cliente as experiências dele. De verdade, pessoas gostam de falar delas mesmas. Você já percebeu quando você vai em algum evento, algum treinamento, e chega aquela vez das pessoas falarem, as pessoas ficam falando, ninguém gosta de ouvir, né? Mas de falar todo mundo gosta. Então, quando você pede ao seu cliente, me conta um pouquinho mais de você, me conta um pouquinho mais do seu trabalho, me conta um pouquinho mais do que você gosta de fazer, as pessoas se conectam muito mais. Esse cliente vai achar maravilhoso contar um pouquinho dele, certo? Gente, olha só, eu não vi solicitação aqui, deixa eu ver solicitação, deixa eu ver se alguém mandou. Eu vou agradecer a presença de todos, vou encerrar que já está dando a nossa hora. Fica com a gente e eu vejo você na próxima live. Um grande beijo. Grande beijo a todos. Vai ficar gravado, tá? Já compartilha isso com o seu colega. Até mais.